A trajetória de Mike Tyson pelo mundo do boxe está escrita em letras douradas de tinta indelével, fabricada com o sangue, suor e lágrimas de todos aqueles que um dia tentaram derrotá-lo no ringue. Alguns mais confiantes que outros, Iron Mike tem uma longa lista de oponentes que ficaram estendidos sobre as lonas dos ringues mais míticos ao redor do mundo ao longo de décadas. No vídeo de hoje, trago a você uma contagem repleta de jabs explosivos, ganchos diretos na alma e combinações sádicas de golpes que valeram ao campeão peso pesado, mais jovem da história, não apenas o título de alvo a ser batido por muitos, mas também a reputação de uma fera temida por muitos só de vê-la se aproximar. Espero que esteja confortável, porque o nível de agressividade e violência que está prestes a testemunhar o prenderá até o final do vídeo e não o soltará até que a contagem de segurança se encerre. Pronto para embarcar em uma nova viagem no tempo? Vamos lá. Mike Tyson vs Donnie Long. Era 9 de outubro de 1985, quando Mike Tyson e Donnie Long atenderam ao chamado do destino para enfrentar-se no Trump Casino Hotel, em Atlantic City, Nova Jersey. Ao lado deles, subiria o lendário Frank Cappuccino, presente em tantas lutas relevantes, somando-se ao que se esperava ser a primeira luta de Tyson contra um adversário legitimamente poderoso. O recorde profissional de Mike estava imaculado, com 8 vitórias por nocaute, enquanto Donnie lutava para se manter como um oponente a ser vencido, com 15 vitórias, 10 por nocaute e 3 derrotas. Após o início do combate, Tyson atacou com golpes poderosos direcionados à cabeça de Long. Isso fez com que Donnie não tivesse outra opção senão contornar o ringue e tentar superar a complexa situação de longe com seu jab. Contra sua vontade, ele foi atingido por um grande gancho de esquerda que tinha potência suficiente para mandá-lo para as cordas e fazê-lo cair de costas a apenas 37 segundos de luta. Depois de se levantar na contagem de 3, Tyson, já enfurecido pela ousadia de Long ao se reerguer, lançou uma saraivada que o fez ajoelhar-se no minuto como um segundo. Agora, Long se levantaria na conta game de 2, como uma criança mimada que não podia aceitar ou não a vitória, apenas para receber um gancho de esquerda curto que dobrou seus joelhos e o enviou ao chão pela terceira vez. This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but give Tyson credit, that's it! Wow! The left hand... A regra dos 3 derrubadas não estava em vigor nesta luta. Mas, mesmo sem começar a contagem de segurança, Frank Cappuccino percebeu que Long já não era mais um adversário para Tyson e decidiu interromper a luta antes de expô-lo a um nível de dano muito mais severo. Após esse brutal nocaute, a 1 minuto e 28 segundos do primeiro round, Mike apenas enviou um beijo letal para a câmera. Mike Tyson versus Mitch Green 20, de maio de 1986. Para muitos, apenas mais um dia. Para os conhecedores da história do boxe, a grande noite em que Mike Tyson e Mitch Green mediram forças no Madison Square Garden, em Nova York. Além de sua participação, George Colon, George DeGabriel e Pat Dolan desempenhariam papéis importantes na luta, agindo como juízes. O olhar crítico de cada um deles deveria apontar um vencedor claro, no caso de os punhos dos lutadores não conseguirem para o final dos 10 assaltos programados, com Mike Tyson, uma fera que ostentava um histórico limpo de 20 vitórias, 19 por nocaute, e Mitch Green, que acumulava 16 vitórias, 10 por nocaute, uma derrota e um empate. Antecipava-se um verdadeiro duelo de titãs. Após ouvir a campanha que marcava o início da batalha, Tyson se ocupou em pressionar Green o tempo todo. Em 3 ocasiões, conseguiu fazer voar a proteção bucal de seu oponente e, em outras tantas, o deixou em estado de choque, com golpes curtos e devastadores diretos à cabeça e ao corpo. No entanto, Green mostrou do que era feito ao não cair diante do poder da lenda Iron Mike,
defendendo-se com rajadas duras toda vez que Tyson abria sua guarda. And every time Mitch Green moves backwards, you notice that there is no mouthpiece in Mitch Green's mouth. He was knocked out by left. Não há dúvida de que a multidão de mais de 6.500 pessoas experimentou muitos momentos de emoção e, embora, durante os últimos assaltos, tenham demonstrado seu descontentamento com coros de vaias, Tyson nunca colocou Green em perigo, exceto uma vez nos primeiros episódios, quando se pensou que ele cairia ao chão após 2 diretos ao corpo. Após 10 emocionantes e exaustivos rounds, Mike Tyson venceu Mitch Green por decisão unânime dos juízes. Another day in the classroom. Big left hand to end things. His 21st straight win and his many fights, Mike Tyson. Mike Tyson vs Frank Bruno em 1989, mais precisamente em 25 de fevereiro, Mike Tyson e Frank Bruno fizeram história ao se enfrentarem no Las Vegas Hilton Center, em Nevada. Foi a primeira defesa de Tyson do título mundial de peso pesado da revista The Ring, a quinta do título mundial de peso pesado da Federação Internacional de Boxe, a sétima do título mundial de peso pesado da Associação Mundial de Boxe e a oitava do título mundial de peso pesado do Conselho Mundial de Boxe. Uma multidão anunciada de 9.860 pessoas enchia o recinto e o preço médio do bilhete era de $700. Era a primeira luta de Tyson em 8 meses. Antes disso, ele nunca havia ficado tanto tempo fora do ringue. Todos estavam na expectativa. A máquina Iron Mike iniciou a luta com o pé direito. Em seu corner, desferiu um direto curto na mandíbula de Bruno com força suficiente para derrubá-lo. Richard Steele, árbitro da luta, contou até 8 para permitir que Bruno se levantasse com a cabeça lúcida. Bruno começou a jogar sujo ao desferir um golpe na nuca de Tyson, razão pela qual um ponto foi descontado de seu desempenho na pontuação dos juízes. Mas no final do round, ele se recuperou. Usou seu hábil punho direito para atingir Tyson com força suficiente para imobilizá-lo por um momento, seguido de um gancho de esquerda que o pegou em cheio. Os joelhos do campeão, que até então parecia inabalável, dobraram, e ele não teve escolha a não ser recuar. Como todo bom guerreiro, Tyson soube renascer das cinzas e vencer Bruno por nocaute técnico a 2 minutos e 55 segundos do 5º episódio. Mesmo assim, após a luta, ele elogiou o poderoso golpe que recebeu, garantindo que foi mais forte do que o soco que Tony Tucker lhe deu. Mike Tyson versus Peter McNeely. Quebrando seu próprio recorde de retorno ao ringue, após muito tempo afastado, chegamos a 19 de agosto de 1995, data em que Mike Tyson voltou a ficar sob os holofotes para enfrentar Peter McNeely. O MGM Grand, em Las Vegas, Nevada, teve a sorte de ser o local desta luta, descrita como um sucesso financeiro avassalador. Como não seria? Era a primeira luta de Tyson em 4 anos, devido à sua condenação à prisão. Foi uma luta muito aguardada, que estabeleceu um novo recorde de vendas de pay-per-view. A luta durou apenas 89 segundos, o suficiente para Mike causar estragos no ringue. McNeely começou a luta atacando Tyson agressivamente, pensando que ele estaria fora de forma devido ao tempo na prisão. Mike conseguiu evitar os golpes selvagens de um oponente que nem mesmo conseguia dimensionar o perigo que o ameaçava, e conectou um gancho de direita que o derrubou na lona em menos de 10 segundos de luta. Após contar até 8, Mills Lane, o árbitro, McNeely se levantou para continuar atacando Tyson agressivamente. Ambos trocavam golpes em um canto quando se passou o primeiro minuto do round. Menos de 20 segundos depois, Tyson conectou um gancho de direita carregado com força suficiente para derrubar McNeely pela segunda vez.
Mills Lane said stop that nonsense because they were starting to butt heads. Oh. Tyson with a left hook right up the down. Foi quando Vinny Vecchione, treinador de McNeely, pulou no ringue para evitar que seu lutador sofresse mais danos. Este ato simples, mas covarde, foi suficiente para que Mills Lane interrompesse a luta e desse a vitória a Tyson, por desqualificação. Mike Tyson versus James Smith. De volta a 1987, para ser mais preciso, em 7 de março, no Las Vegas Hilton Outdoor Arena, em Nevada, aconteceu o evento Mike Tyson vs James Bone Crusher Smith, uma luta que ficou registrada na história, apesar de seu desfecho controverso. Ao contrário do oponente anterior, James e sua equipe decidiram não fugir como ratos ao primeiro sinal de perigo. Na que seria a primeira defesa de Tyson do título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe e a primeira defesa de Smith do título mundial dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe, ambos os lutadores estavam mais do que dispostos a chegar até o final dos 12 rounds programados. O histórico imaculado de Tyson, com 28 vitórias, 26 por nocaute, o tornava o grande favorito contra Smith, com 19 vitórias, 14 por nocaute e 5 derrotas. Talvez a luta tenha se estendido tanto porque, em vez de atacar, Smith resistiu ao ponto de receber 2 penalizações de 1 ponto de Mills Lane, o árbitro. Jab by Tyson. Hand by Smith. Nowhere near its mark. Tyson unloading on Smith. Por suas tentativas descaradas de agarrar Tyson sentiu tanta frustração durante a luta, devido às defesas táticas de seu oponente, que decidiu se envolver em empurrões entre os rounds, na esperança de gerar em Smith a fúria suficiente para iniciar uma boa troca de golpes. Mas a intensidade que Tyson emanava raramente era recíproca, o que fez com que a luta se estendesse até o final dos 12 rounds, com um predador tentando caçar uma presa que jogava pelo seguro. No final, Dalby Shirley pontuou 119-107, José Juan Guerra pontuou 119-107 e Lou Tabat pontuou 120-106, todos a favor de Tyson. Assim, ele foi proclamado o vencedor por decisão unânime dos juízes em uma luta que poderia ter rendido mais, mas que registrou sua passagem pela história da disciplina, tratando-se da unificação de títulos. Mike Tyson versus Tony Tucker. Seguindo a linha de lutadores que conseguiram encerrar uma luta contra Iron Mike de pé, mas isso não significa que não tenham sofrido punições horrendas pelos punhos da jovem máquina de nocautes, chegamos ao 1º de agosto de 1987. No ringue do Las Vegas Hilton Center, em Nevada, ocorreu outra luta pela unificação de títulos, desta vez entre Mike Tyson e Tony Tucker. Com Mills Lane como árbitro, era a primeira defesa do título mundial dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe para Tucker, a segunda defesa do título mundial dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe para Tyson, assim como a terceira defesa do título mundial dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Esta foi a luta final do torneio de unificação de pesos pesados da AJBO, que manteve milhares de fãs ao redor do mundo, expectantes por ser uma luta entre 2 lutadores invictos. O histórico limpo de Tyson alcançava 30 vitórias, tendo conquistado 27 delas por nocaute, enquanto o recorde de Tucker o superava com 34 vitórias, sendo 29 por nocaute. Era algo completamente incomum e parecia que, finalmente, havia chegado o lutador que faria Tyson experimentar sua primeira derrota. Durante a luta, Tyson teve dificuldades para conectar mais de um golpe, pois Tucker agiu muito bem livrando-se de uma batalha de sobrevivência. O estilo agressivo de luta de Tucker permitiu que ele abalasse a cabeça de Tyson com golpes de direita fortes nos primeiros assaltos. Technically speaking, no one gave Tucker, and we always felt that he was susceptible to take jabs. Another right hand. Mas, depois do 4º episódio, o promissor adversário começou a perder força, e foi então que mudou para o modo sobrevivência para ultrapassar as 12 rodadas programadas. Ele permaneceu firme à distância, deslocou-se pelo ringue, esquivou-se dos duros ataques explosivos que Tyson enviava com seus punhos e, ocasionalmente,
conseguia neutralizar os ataques de uma besta que ninguém havia conseguido domar anteriormente. Foi apenas nos 2 últimos terços da luta que Tyson desferiu grandes golpes, embora Tucker tenha mostrado que não estava morto em combate ao conectar um gancho de esquerda contundente em sua cabeça durante o último assalto. Após uma longa batalha, os 3 juízes votaram por Tyson. Phil Newman registrou uma pontuação de 119 a 111. Julio Roldan marcou 118 a 113. E Bill Graham somou 116 a 112. Após a luta, os especialistas na imprensa esportiva afirmaram que não houve derrubadas precisamente porque Tony Tucker teve a inteligência de mudar seu estilo de luta para adotar estilos que haviam frustrado Iron Mike em lutas anteriores. Mike Tyson versus Tony Tubbs. Tony que não soube como se adequar ao estilo agressivo de luta de Tyson para resistir a ele no ringue foi Tony Tubbs. Em 21 de março de 1988, Tubbs enfrentou Tyson no ringue do Tokyo Dome, em Tóquio, Japão, em uma luta programada para durar 12 assaltos, mas que teve um final extremamente prematuro. Esta foi a 3ª defesa de Tyson do título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, a 5ª do título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e a 6ª do título dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Com um histórico profissional de 33 vitórias, conseguindo 29 delas por nocautes, Tyson continuava sendo o grande favorito contra as 25 vitórias, 16 por nocautes e uma derrota de Tubbs. Dado o histórico, esta foi a 2ª luta pelo título mundial dos pesos pesados no Japão. A primeira aconteceu em 1º de setembro de 1973, quando George Foreman derrotou José Roman por nocaute no primeiro episódio. Durante o primeiro assalto, Tubbs teve a oportunidade de trocar golpes com Tyson, mitigando os ataques do campeão com jabs e combinações rápidas. No entanto, ele mantinha uma postura flácida, onde raramente se movia enquanto lutava. A 2ª rodada teve um início tão lento quanto a primeira, mas explodiria assim que Tyson começasse a exercer maior pressão sobre um rígido Tubbs que, sem saber, estava perto de se quebrar. It's going to be the stalking routine as always with Mike Tyson. Success with a jab, a very smart jab. He's pulling it. Os golpes do desafiante não tiveram potência suficiente para deter o campeão. E Tyson viu a oportunidade perfeita para atacar o corpo espesso de Tubbs. Watch him bringing that area, bringing the uppercut there. I was a big fan of Tubbs when he was an amateur. He was the... Uma e outra vez, ele lançava ganchos no estômago. Pretty accurate. Destroyer has got to work on this fellow all the time because it may not be one punch that would do it. Quando o assalto chegava ao fim, o efeito de todos esses golpes começou a se manifestar. Tyson pegou Tubbs contra as cordas, afundando-o em uma sucessão de ganchos diretos em seu abdômen. Tentando se manter à altura, executando uma combinação fraca de golpes, em pleno intercâmbio abriu sua guarda e ficou totalmente exposto à fúria de Iron Mike. Tubbs foi pego por um gancho de esquerda que atingiu seu olho direito, fazendo-o cambalear em suas pobres tentativas de caminhar. Depois de dar alguns giros, acabou caindo de costas imóvel no chão. Arthur Mercante fez a contagem de segurança, mas era claro pelo sangue do corte de Tubbs, tingindo o azul claro da lona que ele não tinha mais nada a oferecer. Mick foi declarado vencedor da luta por nocaute técnico aos 2 minutos e 54 segundos do segundo episódio. Mike Tyson versus Lennox Lewis. Com a chegada do novo milênio, novamente se levantou a possibilidade de que Iron Mike não fosse tão letal como nos anos 80 ou 90. Com a intenção de incomodar todos os seus detratores, em 8 de junho de 2002, no ringue da Pirâmide de Memphis, Tennessee teve a coragem de tentar provar que ainda abrigava o poder que o fez o campeão dos pesos pesados, mas jovem da história em seus punhos capazes, agora sendo o desafiante, já que a luta seria a primeira defesa de Lewis do título mundial dos pesos pesados, do Conselho Mundial de Boxe, da Federação Internacional de Boxe e da revista The Ring. O confronto começou muito antes de entrar no ringue,
quando, durante a coletiva de imprensa de 22 de janeiro do mesmo ano, ocorreu uma briga entre ambos os lutadores, suas equipes e autoridades, que terminaria com o presidente do Conselho Mundial de Boxe, José Sulaiman, inconsciente. Era um cenário estranho, onde Lewis era o favorito nas apostas de 2-1, mas isso apenas motivou a besta dentro de Mike a mostrar que ainda podia ser campeão. Uma vez no ringue, o único público importunado foi aquele que confiava nas habilidades de Tyson para silenciar todos aqueles que blasfemavam seu nome. Em termos gerais, a luta pode ser definida como uma dominação, pois Lewis serviu como o carrasco de Tyson naquela noite na pirâmide. Tyson sofreu cortes em ambos os olhos, enquanto os duros ataques de Lennox ao seu rosto transformaram seu nariz em uma fonte de sangue. Trying to figure out a way to Lennox Lewis to just move around the ring and do whatever he wants. is a dangerous puncher. Lewis leads on Tyson, connects with a right hand. A luta tão esperada, que estava em gestação há anos, revelou-se um desajuste completo quando chegou ao fim no meio do 8º assalto. Tyson havia sido pego por uma série de ganchos poderosos, tão fortes que o fizeram cair no chão depois de sofrer um direto avassalador no queixo. He's doing a good job. He's got heart. You can't take that from him. Big right hand from Lewis. Restavam apenas 35 segundos para o final do round, mas Tyson tinha poucas intenções de voltar à luta. Com a contagem do árbitro, Eddie Cotton, a vitória de Lewis por nocaute tornou-se oficial. Mike Tyson versus Tyrell Biggs. Você não terá pensado que eu encerraria esta compilação com uma derrota contundente para Iron Mike. Melhor revivamos o que possivelmente não foi o seu nocaute mais rápido, ou melhor, mas sim o mais satisfatório de sua carreira profissional. Em 16 de outubro de 1987, Tyson vingou-se de Tyrell Biggs ao destruí-lo no ringue do Convention Hall de Atlantic City, em Nova Jersey. Tyson e Biggs se conheciam há anos, quando o jovem Mike mantinha viva a esperança de representar seu país nas Olimpíadas. Devido à sua estatura, a equipe olímpica não acreditou nas habilidades da jovem máquina de nocautes para trazer a medalha de ouro para casa, o que fez com que Biggs fosse o escolhido. A rivalidade entre os dois lutadores começou depois que, no aeroporto, diante da imprensa, civis e o restante da equipe, Biggs humilhou Tyson ao zombar do fato de que ele não seria um dos pugilistas olímpicos da edição. Assim, pacientemente, Tyson treinou para se tornar a fera que provaria não apenas que tinha tudo e mais um pouco para representar seu país, mas também para vencer um medalhista olímpico do calibre de Tyrell Biggs. De volta ao ringue, ambos entraram invictos. O histórico de Tyson era de 31 vitórias, 27 delas por nocaute, e o de Biggs permanecia em 15 vitórias, conseguindo 10 delas por nocaute. Esta foi a primeira defesa de Tyson do título dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe, a terceira do título dos pesos pesados da Associação Mundial de Boxe e a quarta do título dos pesos pesados do Conselho Mundial de Boxe. Tyson não apenas sentia que a medalha de Biggs deveria ter sido sua. Agora havia o risco real de que o mesmo homem roubasse os títulos pelos quais ele havia trabalhado tão duro depois de lhe ser negada a oportunidade de sua vida. Claro que ele transformaria o ringue de luta em uma caçada. Após o som do sino inicial, e quase imediatamente, os duros punhos de Tyson começaram a pousar na mandíbula de Biggs, um após o outro. Tyrell Biggs, good lateral movement. Those hands should be up a little higher because, again, the hands... Os ganchos de esquerda do campeão pareciam cair sobre o desafiante de todos os lados. E Tyson os lançava como se estivesse em um treino de rebatida, segundo os elogios da imprensa esportiva da época. Durante 6 assaltos, Biggs, o campeão olímpico dos pesos pesados de 1984, não teve outra opção senão absorver os duros golpes que Mike desferia sobre ele.
5 years ago, but he really bothered me. There is the hook again because his hands are down. Mistake. That's something you pointed out before the fight. This is a good education for the public because the fans at home because they're seeing. No 7º episódio, o inevitável aconteceu. Biggs tinha tido o bastante. A tão esperada vitória chegou para Tyson aos 2 minutos e 59 segundos, quando um gancho de esquerda enviou Biggs voando em direção ao seu corner, onde seu corpo bateu na lona com os pés para o ar. And there's a right hand that just caught Biggs off balance. But he didn't put him away. The elbow is it. He is gone right now. He has and 10 seconds to go in a round. There's a left hand. Tyson não apenas alcançou sua vitória profissional número 32 naquela noite, mas também sua vingança pessoal naquela que poderia ter sido a luta mais significativa de sua vida. Se você chegou até aqui, agradeço. Lembre-se de que não há melhor forma de apoiar meu conteúdo do que deixando seu like no vídeo. Conhece alguma outra luta da lenda Mike Tyson, em que, por um motivo ou outro, o ringue se transformou no terreno de um massacre? Conte-me sobre ela nos comentários. Estarei lendo. Até a próxima.